Olá, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, Ótimo. professora. Sim, Vou tentar aqui abrir a câmera do meu celular, interessante. De noite ela está péssima, de dia ela está uma maravilha. Gente, então, dada a péssima qualidade da câmera, eu vou manter minha câmera fechada para que a gente possa dar continuidade a esse processo dialógico do dia de hoje. Dou as minhas boas-vindas, né? Que todos e todas sejam bem-vindas e bem-vindos. É uma enorme satisfação e alegria em estar aqui com vocês nesse dia, né? Esses dias são sempre muito bem esperados, né? E aí, gente, como início desse momento, depois, Vivi, eu passarei para você fazer a coordenação, tá, querida? Como informe nesse momento, eu gostaria de dizer que nós vamos ter nos dias. Ó, Letícia, você que está pertinho da gente, que acabou de chegar, viu, princesa? Nós vamos ter no dia 13, 14, 15, um encontro de cátedras aqui na Federal, né? E tem um momento que eu até quero parabenizar aqui, né, a Vivian Liégia Santos, porque vamos ter um texto sobre as ações do GPIF, viu? De tudo que nós estamos produzindo, construindo, nós vamos divulgar. É importante ocuparmos esses espaços, né? Porque é um evento dos 20 anos da Cátedra Paulo Freire aqui na Federal e também é um momento de encontro de cátedras e grupos, né? E aí é importantíssimo demais o nosso grupo de estudo ocupar esses espaços e o meu desejo é que a gente possa expandir, né? Que a gente possa expandir e vocês ficarem de olho e ficarem atentas e atentos a ocupar, a Emanuele Deise também, que acabou de entrar, né? Ela fez um trabalho brilhante, juntamente com Daiane, sobre as nossas ações voltadas para a EJA, que também foram publicizadas, né? Então, ocupar, produzir e resistir, né? Essa é o nosso mote triádico que nos move, certo? Então, gente, eu quero parabenizar aqui a Vivi, a Liégia, por essa grande conquista, onde nós vamos estar apresentando o trabalho nesse evento que tem, inclusive, autores internacionais, né? Então, é um evento que está tendo uma bastante adesão e eu espero que vocês possam se encontrar aqui, né? E ficarem juntas, né? Quem for de Recife, de Caruaru, que é pertinho, né? Se Vívia quiser vir juntamente com o coletivo de Caicó para o evento, é só se organizar e articular, que a gente pode ver a viabilidade, né? E é isso. Então, é isso, é sobre isso. E a grande conquista dessas ações favorecem para que a gente possa, gente, materializar a essência do nosso estudo. Né? Nós não estamos aqui matando um tempo, não estamos aqui por apenas estarmos. Né? Eu espero que todos estejam como eu estou, no intuito de construir conhecimento, de desenvolver-se enquanto sujeito pesquisador, enquanto sujeito pertencente a um coletivo, enquanto sujeito que está em pleno desenvolvimento, fazendo parte, tomando parte da parte do latifúndio que cabe a todos nós. Então, isso é muito importante. Márcia, querida, você é de Recife, não, né? É a Edja, né, que é de Recife. Professora, eu sou aqui de Macaíba, Grande Natal. Pronto. Olha, Márcia, a Aparecida Fernandes, que é da Cátedra de Paulo Freire de Natal, vai estar vindo, né, para esse evento da cátedra, tá certo? Bom, gente, eu passo aqui as palavras para a Vívia, para ela conduzir esse momento. E, Vívia, querida, faça a gentileza de fazer a coordenação e a apresentação desse momento, tá bem? Obrigada. Sim.
Boa noite, pessoal. Eu sei que tem pessoas novas, então vou me apresentar. Eu me chamo Vivian Liegia, sou estudante do 7º período de Pedagogia aqui do SERES, na UFRN, aqui em Caicó. Eu entrei no grupo Paulo Freire, no GPPIF, faz um ano, mais ou menos. Isso, eu acho que é. Eu entrei em 2024. A motivação para eu ter entrado no grupo é as minhas referências na área da educação e também a convite da professora Dayana, a professora Maria Aparecida Mello. Eu atuava ali nos bastidores em alguns eventos como o Pré-Colóquio Caicó e também outros eventos da universidade como o Seminário Seridoense de Educação Antirracista, que é o SAARAS. E no mais, eu trago um poema acerca de livros, da leitura, porque como o nosso encontro reflete justamente sobre a questão de que a leitura ela deve ser um ato de amor, eu acredito que é interessante que a gente tenha um poema acerca disso. Ele não tem título e ele foi escrito por Jefferson Freitas. Vou iniciar. Os livros são as suas naves, desbravadores leitores, seres insaciáveis, viajantes que trafegam entre universos alternativos. Quando suas próprias realidades os deixam fadigados ou aflitos, dispostos ou entediados, cada um na sua necessidade de usufruir um pouco de liberdade. Um bom motivo para sair à procura de uma aventura, a segurança de um abrigo ou um amor de verdade. Um suspense temido, enfim, quem sabe? O que for preciso, poder viajar é libertador. Ser feliz com vontade, sendo um caro leitor. O motivo para eu ter escolhido esse poema é justamente pela questão dos livros, como eu já havia falado, e também, no decorrer da obra, Paulo Freire, conversando com Miles, ele também conta que por muitos momentos ele viajou nos seus livros. Então a gente viaja sem sair do lugar. Por que é interessante isso? Porque a gente não busca somente a nossa realidade, embora seja necessário que a gente tenha consciência de quem nós somos, onde estamos e por que estamos. É um ato político. Mas a gente pode conhecer novas pessoas, conhecer novos locais. Porque não adianta você se fechar apenas para uma realidade. O mundo é muito grande. Existem várias questões, várias pessoas, várias culturas. Quem é da antropologia sabe que é muito, acredito até poético você conhecer várias vertentes, vários pensamentos. Eu, em pouco tempo que eu estou no GPPIF, eu conheci algumas cidades junto com a professora Maria Aparecida de Mello. Já conheci Recife, já conheci Ceará-Mirim, e eu amo, eu sou apaixonada, porque são novas pessoas. Tanto que o pessoal, por exemplo, quando a gente foi para Ceará-Mirim, em um assentamento do MST, eles ficaram assim, nossa, mas vocês são de Caicó? Como assim? É longe, mas para mim não foi tanto um problema, porque conhecer esses novos locais realmente me encantam de verdade, e conhecer também o contexto lá do MST, eu não era tão conectada a ele, e foi sensacional. E eu abro para discussões acerca do poema, alguma contribuição sobre como os livros eles deixaram vocês viajarem parados. Eu quero dar um adendo, Vivian, e lhe parabenizar pela escolha do poema, onde, de fato, a gente precisa desenvolver esse hábito pela leitura, né? É necessário desenvolver o hábito da leitura, porque nós não podemos, de modo algum, em ocupar os lugares que ocupamos sem o exercício devido da leitura. E Paulo Freire e Marx Rocco, eles vão trazer, sobretudo hoje, né,
o quanto que é imprescindível o hábito da leitura, a prática da leitura. Eu costumo dizer que a leitura é o passaporte para a nossa liberdade. Então, se nós compreender essa essência, essa prática, o quanto que a leitura tem esse poder de nos dar, inclusive hoje eu estava até conversando com e eu falava o quanto que a leitura nos dá capital cultural, que é aquilo que Pierre Bourdieu vai defender, certo? Quando os nossos contextos socioeconômicos nos subtraem. Eu estava falando exclusivamente das condições socioeconômicas em que determinados sujeitos não têm acesso a cinema, não têm acesso a teatro, não têm acesso a viajar. Né? Eu nem imaginava, Vivian, que aquela viagem para Ceará Mirim tenha sido tão significativa para você. Né? E você aciona e anuncia que for. Né? E olha que foi a trabalho. Né? Deve-se ressaltar que foi um final de semana a trabalho. Né? A gente não estava passeando, né? Nós estávamos trabalhando. Passamos um final de semana, manhã e tarde, e eu enveredei pela noite com as outras demandas para estarmos favorecendo o processo formativo. Então, é isso, gente, que a gente possa se sentir, né? E esse livro ele é muito potente, importante para nós nos identificarmos, né? Com o que nós estamos nos ocupando e, sobretudo, com o que nós precisamos galgar, né? Nós precisamos galgar, né? E dentre, eu estou praticamente finalizando esse livro, mas o tema de hoje é bastante interessante, importante, onde se fala do prazer pela leitura, do prazer pelo conhecimento. Isso é um hábito que a gente deve, inclusive, construir dentro do ambiente escolar, para que a gente possa se fazer aqui presente. Letícia levantou a mãozinha, depois a Yane também. Meninas, é com vocês. Obrigada. A contribuição que eu tenho, inclusive, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Espero que todos estejam bem. A contribuição que eu gostaria de fazer é muito vinculada a como parte, né? Eu digo parte porque nem todo mundo, ou nem todas as formas, nem todas as conjunturas de nós, enquanto movimentações negras e enquanto comunidade negra, nos constituímos da mesma forma, mas parte da comunidade negra vem conhecer a leitura muito por parte da oralidade. E aqui eu trago muita movimentação e como Conceição Evaristo, ela reconhece ou ela se desenvolve mediante a leitura, ou ela cria, ela desenvolve a sua escrevivência por parte da oralidade. Me lembrou muito esse iniciozinho, né, do diálogo de Paulo Freire nesse capítulo, nesse momento que nós vamos dialogar aqui hoje. Então, Conceição Evaristo diz que primeiro ela teve o acesso às histórias, os cânticos, as movimentações orais de sua mãe, para posteriormente ela poder ter acesso à escrita. E comigo foi basicamente dessa forma. Muito a oralidade chegou primeiro a mim, enquanto jovem, enquanto criança, a oralidade foi muito presente para posteriormente a escrita se fazer essa leitura de mundo, essa leitura da palavra, né, se fazer presente no meu contexto familiar. Então, a minha mãe me contava muitas histórias, eu me movimentava muito a entender o mundo através da oralidade para posteriormente entender esse mundo através das palavras. Então, aqui eu gostaria de ressaltar a importância da oralidade também para esse processo de emancipação junto à constituição das palavras, né? E nesse iniciozinho do texto, Paulo Freire traz um pouco desse aspecto, né? Dessa fala de seus pais, dessa fala de sua mãe, que o incentivava para que ele posteriormente pudesse se desenvolver nesse sentido. E
meu primeiro contato com a leitura crítica foi com as obras de Paulo Freire. Então, eu fico muito feliz de estarmos aqui dialogando nesse sentido, porque há um momento no texto em que ele diz assim que um estudante chegou para ele e falou assim: nossa, eu li Pedagogia do Oprimido e eu não gostei. E aí eu percebi que, na verdade, eu não sabia ler. E aí foi o momento em que eu tive esse rompante, falei, não é que eu não gostei, na verdade eu não sabia ler. E eu aprendi a ler lendo as obras de Paulo Freire, na verdade, né? Então, todos os livros que eu tinha lido antes, no ensino médio, no ensino fundamental, e eu não tinha gostado, tinha lido Camões, tinha lido Machado de Assis, para fazer o Enem, né? Nós temos que ler algumas obras ali necessárias, que são obras fundamentais para o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Porém, eu não gostava dessas obras, eu não me identificava com essas obras, e não porque são obras ruins, e sim porque eu, de fato, não tinha aprendido a ler. E quando eu entrei na universidade e tive acesso a alguns livros de Paulo Freire e a introdução dessa leitura crítica, ou seja, a professora sentou comigo ali e me ensinou a ler, me conduziu na perspectiva crítica e emancipadora de Paulo Freire, eu, de fato, aprendi a ler, e o primeiro livro de Paulo Freire que eu tive acesso foi Educação enquanto Prática de Liberdade. Então, eu fico muito... Paulo Freire tem essa presença muito nítida na minha vida e muito especial na minha vida, exatamente porque foi com ele que eu aprendi a ler de forma crítica e compreender os livros, e compreender livros como parte da minha vida, não mais somente a oralidade, como ela se fazia presente na minha infância. E é isso. Iane levantou a mão. Muito obrigada, Letícia, pela sua contribuição. Deixa eu só fazer um adendozinho. Eu não conhecia as obras de Machado de Assis, eu só tive condições de comprar o livro esses dias, e o motivo pelo qual eu comprei foi simplesmente para saber a fofoca se Capitu tinha traído Bentinho ou não. E eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso. Mas, enfim. Pode falar, Iane. Boa noite, minha gente. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha só, que coisa interessante. Eu ia falar exatamente o que Letícia acabou de complementar. Eu ia falar que a minha experiência também com a leitura tem sido exatamente a partir da oralidade, porque a minha mãe também contava muitas histórias, e como nós sempre fomos muito humildes, a gente não tem acesso a esses livros escritos, né? Essa leitura mais escrita, mais formal. E eu só fui ter esse acesso na escola. Então, assim, de certa forma, eu já cheguei na escola com a bagagem, assim, não crítica, mas, assim, de utópica, de sonho, desse desejo da leitura, né? E que isso é tão importante, né? Principalmente nessa infância, né? Nessa educação básica. E eu queria também fazer mais uma colocaçãozinha com relação a isso, porque o que eu noto muito na minha experiência enquanto professora é que as crianças do campo, né, que é o meu lugar de fala, as crianças do campo, elas vêm com essa bagagem oral, essa leitura, né, oralizada do mundo, das experiências que elas trazem de casa, e que, na maioria das vezes, a gente, sei lá, tem esse embate com a criança, que é como se elas esquecessem do que elas trazem de casa, e a gente só passa a valorizar a partir do momento que ela consegue captar essas informações que a gente repassa na escola, né? Então, o quanto é importante a gente valorizar essas vivências e essas leituras orais do mundo, né? Principalmente enquanto sujeito, né? Que essas crianças também, elas têm as suas experiências, elas têm as suas leituras, né? Que elas trazem para a escola, e elas têm tanto desejo de falar, de se colocar, e na maioria das vezes nós, enquanto professores, a gente, nessa pressa louca que a gente tem de dar conta dos conteúdos, ou dessa infinidade de programas que a gente tem que engolir, que chega na escola, a gente muitas vezes não valoriza essa leitura, essas vivências que as crianças trazem. Então, foi só para fazer essa complementação da colega. E parabenizar também pelo poema, que foi muito lindo. Obrigada, minha gente. Realmente, ele traz essa questão
da leitura da palavra e a leitura do mundo, em outras obras, mas nessa obra ele também traz. E é muito interessante porque eu também passei por isso, apesar de eu sempre fui muito influenciada na leitura. Eu não gostava muito de sair para a rua para brincar porque eu era café com leite. Eu não achava tão engraçado brincar. Café com leite é que a sua opinião não era validada. Então eu sempre lia, gostava mais de ler. E uma relação que eu trago com o contexto é que Paulo Freire, ele foi um estudante que antes ele passou pelos pais e aprendeu a ler junto com os pais embaixo de um pé de manga, que inclusive eu vou trazer na minha apresentação. Antes de eu começar, mais alguém tem alguma coisa para contribuir, algum comentário, alguma experiência também de seu primeiro livro? Gente, eu vou falar. Eu sempre tive muito gosto pela leitura, né? Mas eu também não fui contemplada com capital cultural de ter acesso à literatura enquanto juvenil, né? Como eu sou oriunda da escola multisseriada, a gente também sabe das limitações de recursos didáticos para o processo de alfabetização e etc. E aí eu me lembro nitidamente que as leituras que eu fazia de natureza pedagógica, né, de natureza para passar nas disciplinas, eram dos conteúdos em si, né? Porém, eu sempre tive gosto de ler livros de autoajuda e também ler os livros do Padre Fábio de Mello. Teve uma onda, né, uma onda de amabilidade pelo Padre Fábio de Mello, que eu comprei todos os livros que ele até tinha produzido, né? Então, eu cheguei a comprar uns 10 livros dele, li todos, né? Li todos. Teve um que eu li mais de uma vez, que é justamente Quem Roubou de Mim, o Sequestro da Subjetividade. E aí o livro de Paulo Freire, né, que não foi nem de Paulo Freire, mas foi o livro de Carlos Rodrigues Brandão, O Menino que Lia o Mundo, eu li no meu normal médio, no ano de 2004 não, 2002 a 2006, que foi o interregno que eu fiz o meu normal médio, né? E aí a professora Jaqueline, ela passou esse livro para a gente ler. Então, essa foi a primeira obra, e foi através de Rodrigues Brandão que eu conheci Paulo Freire, e, de fato, eu me encantei com a narrativa que estava posta, né? E ao ler o livro O Menino que Lia o Mundo, eu me via, né? E queria ser esse menino que lia o mundo, até por causa das condições socioeconômicas que são prescritas nele, né? Onde Brandão desnuda as condições limitantes de Paulo Freire, mas não condicionantes, não à toa que ele é o patrono da educação hoje, que ele é um autor reconhecido mundialmente, né? Paulo Freire teve condições limitadas e limitantes, mas não foram condicionadoras do status quo. Então, quando eu me debruço em qualquer leitura que eu realizo, eu me vejo sendo a protagonista daquela narrativa, né? Esse livro mesmo agora que nós estamos trabalhando aqui, gente, muito prazeroso, eu fico me vendo, né? Eu fico me vendo nesses dois personagens. Eu fico me vendo. Se eu estou me vendo de forma assertiva ou não, isso aí é uma outra questão. Mas é importante que a gente se coloque no lugar do autor para que nós sejamos coautor e para que a gente possa desenvolver esse prazer que é necessário se ter pelo hábito da leitura. Nesse momento agora mesmo de estudo, de pesquisa,
é obrigatório. Ele não é obrigatório. Nós estamos aqui por livre e espontânea vontade, né? Então, a partir do momento que a gente adere a um coletivo desta natureza, a gente precisa ter consciência que nós precisamos estar presentes para fazer jus ao lugar que nós estamos ocupando, né? Que não é o nosso mundo vazio, não é o nosso mundo vazio. Nós temos que ter essa responsabilidade e esse comprometimento para com o nosso processo formativo. E o principal, e a principal essência é a gente conhecer os escritos de Paulo Freire, né? Conhecer os escritos de Paulo Freire, estudar o que está escrito por ele, e assim a gente ir expandindo as compreensões epistemológicas do que foi posto em outrora e do que nós estamos vivendo agora na contemporaneidade. Então, essa minha contribuição. Vívia, querida, esse momento agora é todo seu, fique à vontade. Obrigada. Eu que agradeço a todos também que fizeram as contribuições. O porquê que eu escolhi esse tópico? Como estudante de pedagogia e amante da leitura, eu acredito que vá muito além do que somente ler para fazer uma prova, para saber de uma fofoca, que nem eu estava fazendo, saber de uma fofoca bem literária, mas eu parto de um autor, um filósofo francês, chamado Jacques Rancière, que ele trata justamente da gente encontrar uma motivação para fazer certas coisas. Então, por exemplo, o estudar, a gente tem que encontrar um motivo para estudar. Porque não adianta a gente estar ali sentado por 4 ou 5 horas, sendo que a gente só está ali para preencher tabela, para conseguir um nível superior, que isso é muito triste. Muitas pessoas entram em uma faculdade simplesmente para ter um ensino superior, porque a nossa sociedade capitalista, ela preza mais pelo currículo do que a sua experiência, do que as suas vivências também. E com a leitura não é diferente. Por que eu estou lendo? Será que eu estou lendo algo que realmente traduz a minha realidade? Será que, por exemplo, se eu pegar uma realidade do campo e eu pegar um livro sei lá, do Japão, o que isso tem relação com a minha realidade? Infelizmente, é muito complexo de a gente encontrar. E necessariamente você não precisa ler um livro dessa grossura. Isso não é... A leitura não depende das páginas, mas também da tradução que você faz dela, da visão que você tem acerca sobre ela. Enfim, gente. Continuando. A apresentação ela é bem simples, tem o título. É preciso que a leitura seja um ato de amor. E eu trago Ai, meu computador travou. Mas o próximo tópico, ele trata acerca do percurso de leitura e escrita de Paulo Freire, que ele trabalha justamente essa questão de como ele cresceu na alfabetização com os pais. Opa, voltou. Ai, que computador bom, Jesus. Mas, fazendo um adiantamento, ele conta que ele aprendeu a ler e a escrever junto com os pais embaixo do pé de manga. Uba, que coisa linda. Embaixo do pé de manga, em que ele escrevia com um pedacinho de pau no chão. E eu friso essa questão porque é um contexto diferente do que eu vivi, do que minha irmã viveu, do que a professora Maria Aparecida viveu. E a gente pode refletir um pouco sobre isso. Será que essas percepções do mundo, será que essas situações, elas são levadas para a sala de aula? Não sei. Uma coisa que eu frisei, o que tiver frisado para mim, que eu achei importante, eu vou colocar esses bichinhos amarelos que tem do lado. Uma coisa que ele citou que eu achei bastante interessante foi palavras do seu horizonte. Em uma sala de aula de educação básica, nós podemos nos deparar com 10 estudantes em uma sala, como também 30.
sendo que cada cabeça que tem ali, cada estudante, cada indivíduo, ele é um ser político e também que tem uma realidade e cultura diferente de muitos outros, independente de estar na mesma casa, na mesma rua ou não. Eu sou de uma maneira e minha irmã, ela é muito semelhante a mim. O pessoal pergunta se somos gêmeas ou não, a gente tem quase o mesmo nome, mas a minha percepção de mundo é diferente dela, sendo que nós tivemos os mesmos pais, a gente teve uma parte da educação na mesma escola, com os mesmos professores. E será que Paulo Freire, nesse contexto, ele foi respeitado? Quando a gente vai um pouquinho além, a gente percebe que não, ele sofreu bastante. Por ele estar com 16 anos e estar entrando na educação secundária, que para a época era considerado muito atrasado, é uma pessoa que não deveria estar ali, deveria estar em outros níveis. E como todo o mundo, ele também passou por dificuldades na época da crise de 1929, ou a Grande Depressão, ou a quebra da Bolsa de Valores, que influenciou bastante os Estados Unidos, mas também o Brasil. Paulo Freire, ele perdeu o pai muito cedo, que ele era aposentado da Polícia Militar, se não me engano, ou era do Exército, não me lembro agora. Com 52 anos, o pai dele faleceu, ele tinha 13 anos na época, e eles viviam em Recife. Sendo que em Recife não existiam muitas escolas de educação secundária, pelo menos gratuita. Então a mãe, ela tinha que passar muito tempo procurando escolas que abarcassem o seu filho, mesmo o seu filho sofrendo bastante na escola. E duas pessoas que ele tem uma gratidão enorme é Aloísio Pereira de Araújo e sua esposa, que deram tipo uma bolsa de estudos, já que ele era diretor da escola. Apesar disso, dele ter conseguido entrar na educação secundária, ele teve... Vamos pensar um pouco na nossa realidade. Pelo menos, eu não tive muito tempo de sala de aula, mas eu me deparei com muitas situações assim. Estudantes que não estavam na série, entre aspas, adequada, e ele se considerava burro, uma pessoa que não ia se desenvolver, não ia chegar a um patamar superior ou ganhar um bom salário sem ter tantos desafios para sobreviver. E isso era justificado por inúmeras questões, desde a fome, que só a mãe dele trabalhava, mesmo ela não sendo educada para trabalhar fora, porque as mulheres, naquela época, eram vistas somente para casa e cuidar dos filhos. E também o processo de escolarização diferente, como eu já havia citado algumas vezes, que ele aprendeu primeiro com os pais, depois é que ele foi indo para a escola. Então, se hoje em dia, depois de tantos avanços na nossa educação, a gente já tem essa dificuldade de encontrar jovens que têm a sua realidade respeitada, isso eu falo com propriedade, porque no meu ensino médio não foram respeitadas, mesmo a gente estando em pandemia, não foram respeitadas as questões de pessoas que não tinham acesso à internet, pessoas que não tinham acesso ao notebook, e pessoas que, quando falavam uma gíriazinha de onde elas moravam, ela era julgada. Então, imagina naquela época, que nós não contávamos com tanto aporte teórico. Passando para o próximo slide. Eu trouxe desafios e amor pela leitura quando Paulo Freire ele chegou na educação secundária. E como eu já havia citado de Jacques Rancière, que ele fala do desafio de encontrar o motivo pelo qual você está lutando, não foi diferente com Paulo Freire. Ele se sentia desafiado pelos professores. Augusto Cury ele também traz essa questão da dúvida. Quando nós somos professores que deixamos uma dúvida, um questionamento ou alguma provocação para o estudante, ele se sente muitas vezes motivado a estar ali, a pesquisar. Porque a leitura também é uma pesquisa, já que você está lendo
e se informando de situações, mesmo que seja, sei lá, um romance, seja uma comédia romântica, mas ali tem um conteúdo, tem um contexto a ser estudado. E ele se dava muito bem com a língua portuguesa e com a linguística. Quanto mais ele lia, mais ele sentia vontade de pesquisar, tanto que ele fala que estudava bastante sobre gramática, linguística, sobre outras questões, e era capaz de ministrar algumas aulas. E foi nesse percurso que ele foi tomando gosto pela linguística que ele percebeu que o ler, ele é um ato de amor, porque ele não estava ali fazendo só porque ele queria saber daquele conteúdo. Não, existia um sentimento ali pelo que ele estava fazendo, uma motivação e um sentimento bom. Como ele fala, a leitura também é um ato de beleza, porque nós estamos contemplando uma obra e também estamos reescrevendo. Porque, por exemplo, Ricardo, ele falou de Dom Casmurro, ele tem uma visão acerca de Bentinho. E eu posso ter uma visão diferente, Letícia pode ter uma visão diferente sobre Bentinho. E é isso que torna a leitura uma experiência única. Porque por mais que a gente leia a mesma obra do mesmo autor, com a mesma motivação e até mesmo no mesmo tempo, vai ter versões diferentes. Porque ela relaciona a identidade, também os ideais que você tem, o contexto que você está. Eu frisei bastante essa questão de tentar obter beleza no próprio ato de ler. Como isso pode ocorrer? É uma provocação que eu faço, já que nós temos pesquisadores da educação, nós temos professores também da rede básica. Como a gente poderia tentar obter essa beleza? Será que existe um padrão? Será que existe uma maneira, entre aspas, certa de isso acontecer, perdão? E eu, como futura pedagoga, eu considero que seja um desafio, porque não adianta você tentar emancipar alguém. Ela emancipa-se por si só. Ela toma gosto pelas questões por si só. Mais adiante, a gente eu trago, na verdade, a gente, porque nós estamos em coletivo, outra parte que eu achei muito interessante que Paulo Freire, ele cita naquela época, mas espelha muito hoje em dia, que é, os estudantes leem porque são obrigados. Eles não conseguem perceber relacionamento entre a leitura, o contexto aqui e o contexto aqui estão inseridos. Tanto que, se a gente perceber, tem muitas fotos de pessoas lendo no ônibus e as pessoas colocam uma legenda linda, dizendo assim, nossa, ainda tem pessoas que utilizam esse costume de ler, que tem essa motivação e tal. Sendo que deveria ser uma coisa básica, mas que se a gente levar para outros contextos, a questão digital, que as pessoas também podem ler digitalmente, embora tenha alguns conflitos cognitivos, mas é uma questão da neurociência, não cabe agora. E tem pessoas que não têm acesso a livros. Por exemplo, no bairro onde eu moro não tem biblioteca. Se a gente quiser pegar algum livro, solicitar algum livro, a gente tem que ir para outro bairro ou para a biblioteca pública, ou então para a biblioteca da UFRN, ou da UERN também, do IFRN, que, inclusive, são locais muito afastados. A UERN é um pouquinho mais perto, mas mesmo assim, se a gente não tiver o transporte, fica muito distante. Passando para o próximo slide. Eu achei muito interessante essa questão do Miles, que ele realizava protestos dentro da sala de aula. Ele sempre teve uma relação muito forte, por ser de cidade pequena. Ele teve muita relação com a educação e com a religião. Então, ele já percebia um pouco que a educação e a leitura, ela era realmente uma situação de amor. Ele percebia a beleza que existia ali. Mas os estudantes, por causa do seu contexto, por causa de algumas situações, são pessoas e pessoas, eles não gostavam de ler.
Aí, Miles, ele interpretava que era um problema somente do professor, única e exclusivamente. Sendo que, se a gente levar para o contexto brasileiro, existem professores que estão ali porque precisavam de um emprego, ou tem professores que têm 2 vínculos, então se torna uma coisa muito corrida. Então, como é que você quer cobrar uma coisa subjetiva de alguém, tendo que são pessoas com culturas e contextos diferentes? Eu já tenho tantos problemas, tantas situações difíceis, e vai além. Eu tenho que ir além e buscar uma subjetividade. Eu acho que deveria ocorrer ali uma mediação entre professor e estudante, não somente o professor, porque vai contra o que Paulo Freire diz, quando a gente impõe que o estudante ele tem que amar a leitura. Não, ele vai no seu tempo e construindo a partir de conteúdos que ele gosta. Então, poemas, cordéis, tirinhas também, que é uma forma de ler. Eu acho que é bem mais interessante, bem mais lúdico quando são frases pequenas, com histórias pequenas, porque vai indo do baixo, entre aspas, até um nível mais avançado. E porque os estudantes também concebiam que a literatura deve ser algo a aprender e a decorar. Então, a gente tem que aprender sobre o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é advérbio, adnominal, verbial, enfim. E se torna um processo muito chato para eles, muitas vezes. Porque eles não veem. Se eu estou falando aqui, pronto. Eu estava comentando com o meu professor de Libras que não importa se eu pegar uma pessoa com pós-doutorado ou uma pessoa que é analfabeta. Os dois, eles falam. E dentro da fala deles tem adjetivos, tem substantivos, tem verbos. Sendo que, sabe, a gente aprender somente a teoria, não ver na prática, não faz muito sentido. E para descontar essas frustrações, eu realmente gostei muito da reação dele. Ele pegava um livro, abria na sala e começava a ler, e deixava a aula rolar. Ele até defendia esse ideal como: não interfiram na minha leitura. Tenho coisas mais importantes para fazer do que brincar com suas perguntas bobas. E ele ficava nessa pressão de não ceder para os professores, porque os professores tiravam a criatividade, eles sugavam a alma e só queriam inserir conteúdos específicos. Mas os professores também tentavam puxar a atenção dele, com perguntas acerca do conteúdo, se ele estava entendendo, mas ele era capaz de responder, ele só não queria dar o braço a torcer para os professores. Não queria ceder às pressões do professor, que somente a partir das minhas palavras você pode aprender. Não. Tem outras formas de você aprender, de você pesquisar, de você entender o mundo. E era isso que Miles fazia, embora ele se estressasse muito e tivesse muitos problemas com os professores da educação secundária. Mas isso ele também defende na obra, que é uma educação crítica. Então, ele consegue perceber os problemas. E uma parte, sim, são os professores que não incentivam a leitura. Se a gente for para a educação infantil, a gente percebe a presença de brinquedotecas. Mas será que a gente... Ou então, cantinhos da leitura. Era isso que eu ia falar, falei brinquedoteca. Cantinhos da leitura. E já ocorreram situações de só estar ali o cantinho da leitura. Ele não é aproveitado nem pelos professores, nem pelos estudantes. Será que existe aquela motivação de se buscar os livros e saber o que tem neles, apesar de serem grandes, pequenos? Enfim, não tem interesse em nenhum deles. É um problema muito complicado. E outra questão que Miles defendia no decorrer da obra é a sua relação com a religião. Ele, como eu já havia citado, ele é de uma cidade pequena dos Estados Unidos. Era uma igreja presbiteriana e vinham muitos palestrantes de outros países
para falar sobre o Evangelho, como eles pregaram o Evangelho e salvaram pessoas. E teve uma palestra com um missionário sobre o número de almas que ele salvou na África. E isso não se distancia da nossa realidade. Não vou entrar na polêmica da religião. Mas falando sobre a palestra, ele citou que as almas que não se arrependessem e seguissem o Evangelho, elas iriam para o inferno. Mas aqueles que não conheciam o Evangelho, não havia possibilidade de serem levadas para o inferno, porque elas não têm consciência até mesmo sobre o que é o inferno, o que é Deus. Então, elas não têm culpa, não têm responsabilidade. E ele citou, não seria melhor o senhor ficar em casa? Ele falou para o pastor. Porque já que ele salvou tantas pessoas e tantas pessoas não aceitaram, se nenhuma soubesse, não iriam para o inferno. Ele foi bem crítico nessa situação. E também, como um jovem muito participativo, ele era líder de alguns grupos da igreja. Que eu acho muito interessante uma citação dele, é que não adianta você falar de Jesus, falar do Evangelho somente aos domingos, que é a missa dominical, que é o culto da família, que é o culto de adoração, enfim, é um contexto religioso ali, somente em um dia. Ele cita que a gente deve viver e estar com a religião, espalhar a religião em todos os dias da semana, porque nós não deixamos de sermos pecadores apenas no domingo. E ele foi muito criticado pelas pessoas da igreja, inclusive pelos pastores, dizendo que era uma ofensa à religião, que era uma ofensa à autoridade. A autoridade. E ele também trabalhava numa loja, e ele percebia que as pessoas que estavam na igreja no domingo, elas esqueciam totalmente do que estava sendo divulgado na igreja, e faziam totalmente ao contrário. E isso não está distante da nossa realidade. Eu sou da Igreja Católica, e eu percebo as falhas que acontecem na sociedade, as falhas que acontecem com os fiéis. Na igreja evangélica, do mesmo jeito, minha mãe é evangélica, eu já participei de alguns cultos, e realmente é uma hipocrisia enorme, não somente com os fiéis, as pessoas, entre aspas, de baixa classe, como alguns concebem, mas também os pastores, os líderes da igreja. Então, será que a gente realmente está espalhando o evangelho ou está só tentando se acobertar? Será que a gente está ali na posição de pastor? Ninguém vai me julgar, independente de eu fazer algo certo ou errado. E com as leituras da Bíblia, ele foi percebendo essa hipocrisia, e essa leitura ela desenvolveu a sua criticidade, que reforçou a paixão que ele tem pela literatura, pela leitura, por ler não somente a palavra, mas ler o mundo. Ele percebia essas relações, ele conseguia distinguir, ele levava para a realidade, realmente. Adiante, eu trago o tópico leitura e realidade, em que a primeira citação é: leitura é uma possibilidade de desenvolvimento ou uma melhora do entendimento da realidade. Por mais que seja um livro, digamos, comédia romântica, mas tem elementos ali que você consegue trazer para a sua realidade. Um livro que eu sou fã apaixonada é O Pequeno Príncipe. E a gente pode trazer a relação das rosas com pessoas vazias, que elas tentam prender as outras apenas pela sua beleza, pelas coisas que elas têm por fora. É uma coisa muito superficial. E acaba que essa superficialidade, ela fere os espinhos que elas têm. Que a gente fala justamente da questão do narcisismo. Eu sou tão bom que você precisa estar preso a mim. Você precisa estar aos meus pés. E se você não é interessante para mim, que você saia envenenado. Tem muitos autores que trazem
essas vivências de pessoas com narcisismo e vítimas também do narcisismo. Como eu já havia citado, a leitura das palavras, ela não deve estar distante da leitura do mundo. Será que o que a gente lê não tem como relacionar o que a gente vive, as nossas vivências? Até em histórias infantis, eu consegui perceber elementos da minha realidade. E uma coisa que a gente fala muito na universidade é que os cursos mais teóricos voltados para os cálculos, você deixa de ser cientista se você fala de uma maneira mais suave, mais bela. Pensa que todo cientista, por exemplo, aqui na UFRN de Caicó, nós temos o curso de Sistemas de Informação. E é muito, muito, muito difícil a gente encontrar estudantes de Sistemas de Informação em eventos como o Saaras, o Encontro Nacional de Matemática e Neurociência. Você só encontra os estudantes da licenciatura, porque é concebido que se eles participarem dessas teorias mais humanas, eles deixam de ter aquela pose de sistema de informação, sendo que não é isso. Não adianta eu escrever uma coisa que só eu entenda, sendo que é um trabalho público. Por que só eu tenho que entender? Será que a gente não pode trazer uma leitura mais suave, que seja compreensível, embora a compreensão ela é diferente para cada um? Você não deixa de ser menos cientista por isso, você não deixa de ser menos pesquisador, porque você utilizou uma linguagem mais bonita, de fácil compreensão. É uma citação que Freire até traz. E a gente deve aliar o prazer da leitura junto com as suas contribuições. Como é que o livro O Pequeno Príncipe contribui na minha vida? É justamente na questão de perceber as pessoas, de se responsabilizar pelo cativar. Eu até postei no meu Instagram, somente de paisagens, sobre a importância da gente voltar aos costumes de valorizar quem está perto de nós. Num mundo tão corrido, num mundo tão voltado para as questões de responsabilidade, somente trabalhista, ou também de manter a ordem da sociedade. Será que a gente está pensando nessa questão de cativar as pessoas e manter essa amabilidade, essa responsabilidade pelo que você cativou? Indo mais adiante. Como eu já havia citado, o ler é pesquisar. Como a gente já havia citado sobre um estudante que foi ler Pedagogia do Oprimido e disse que não entendeu, que era porque ele não sabia ler. E ler não é fácil. Não é, porque vai muito além de perceber o autor, de perceber somente o que está escrito ali, mas a gente tem que perceber quem é o autor, em que contexto ele está, por que ele escreveu isso, como foi divulgada essa leitura, será que ele passou por julgamentos? São vários elementos. Então, às vezes, essa leitura fica muito restrita e a gente não entende. Isso não quer dizer que a gente não deve dizer, eu não entendi. Não, o não entender é bom. Porque quando a gente não entende e fica aquela dúvida sobre o que ele está falando, a gente vai pesquisar. E estudar e descobrir alguma coisa. É uma pesquisa ali. Quando a gente está lendo, independente do gênero que seja, é uma pesquisa. E o que está acontecendo, eu achei muito interessante, mas eu não frisei com os palitinhos. Uma das doenças mais graves da sociedade é a burocratização da mente. Então, muitas vezes a gente quer conceber uma leitura de mundo específica. Somente a gente deve ter uma realidade, uma versão daquele livro, sendo que não. E mais à frente, a gente percebe a importância da ruptura. Não existe vida, não existe existência humana se a gente não romper com alguns padrões, com algumas concepções e romper também com o nosso passado.
como que nós vamos para frente se tem amarras puxando a gente para trás? Isso não quer dizer somente na questão do estudar, mas também nos nossos traumas. Será que alguma vez na vida a gente deixou de fazer algo por causa de um trauma, de um comentário de alguma pessoa? Eu já passei por muitas situações assim e deixei de percorrer muitos caminhos por causa disso. Não é fácil, não é legal e também é muito difícil a gente enfrentar, mas é necessário que a gente progrida cada vez mais e que a gente motive também as outras pessoas. Por exemplo, é um exemplo bem simples, mas quando a gente vai para a missa, eu tenho o costume de ajoelhar e ter uma conversa direta com Deus. Eu não via muita gente fazer isso, só que depois que eu fiz, muita gente começou a fazer também, inclusive meus colegas de crisma. Então, um sonho que você realiza é capaz de motivar outros diversos sonhos. Então, se você ganha, você não ganha sozinho. Várias pessoas ganham também. Dando continuidade, porque está ficando tarde. Eu trouxe algumas obras e autores importantes, tanto para Paulo Freire como para Miles. Para Miles, como eu havia citado, ele gostava muito da Bíblia, dos escritos de Karl Marx e também de Shelley. Paulo Freire, eu achei muito interessante, ele contou que estava terminando Pedagogia do Oprimido e chegou um estudante e deu o livro Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon. E quando ele leu, ele reescreveu Pedagogia do Oprimido, porque percebeu que Fanon se encaixava diretamente com a sua discussão. Ele traz também Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador, de Albert Memmi. Tem também Pensamento e Linguagem, de Levi Vygotsky, Gramsci e outros autores. Então, a gente percebe que são várias áreas, mas que influenciou diretamente os pensamentos deles. Porque a gente, quando fala autores como Paulo Freire, a gente pensa, não, ele mesmo construiu seus conhecimentos. Não. Como eu havia citado, nós podemos influenciar e sermos influenciados. Isso é perigoso, mas isso também é bom, porque motiva a gente sair dessa realidade somente voltada para a gente, o egoísmo. Por fim, eu trago uma dinâmica, que é uma nuvem de palavras. Eu vou disponibilizar o link aqui no chat. Que a gente vai citar algum livro que você se inspirou. Não importa se ele é um livro de romance, se ele é um livro que você leu na faculdade, ou se é um livro que você leu em algum momento de alegria, de tristeza. Pode ser qualquer livro, mas que ele tenha uma motivação para você, que ele tenha um sentido. Por que eu li aquilo dali? Como é que ele contribuiu para a minha vida? Vou abrir. Achei. E eu vou mostrando para vocês como está ficando a nuvem. Vocês podem escrever mais de uma vez. Não tem problema. Mais de um livro ou poema, enfim. Aqui. Fiquem à vontade, pessoal. Não tem muito.
Pode falar, Alexandre. Pronto, deixa eu aparecer aqui. Falar sem aparecer fica estranho. Pronto. Eu estava assistindo, né, no YouTube, era do Boris Casoy, e aí ele é um jornalista antigo, né, conservador. Aí eu percebi esse conservadorismo, assim, quando ele falou, né, sobre Paulo Freire, culpabilizando Paulo Freire por conta de fracassos na educação brasileira. E eu fiquei assim pensando, puxa, é aquela coisa, né? É um discurso da elite, de uma manipulação em que não se procura melhorar o sistema educacional, compreendendo as dificuldades, né? Nada disso. Reparar o que falta, né? Melhorar, nada disso. É procurar um bode expiatório, procurar a quem colocar a culpa, né? Processo de culpabilização aí. Aí a gente vê que, assim, ele fala, tem 4.000 pessoas que assistem aquele programa, né, dele ali. Eu estava assim, não tinha nada no momento da ver, e eu fico pensando, puxa, a gente tem um Congresso Nacional que vai colocar essas situações aí e vai ficar procurando, né, caçando bruxas, procurando colocar a responsabilidade e retira a responsabilidade deles, né? E eles não aceitam que a educação numa perspectiva transformadora, né, crítica, numa compreensão que ela não é puramente teórica, mas também prática do sujeito, ele construir também o conhecimento, aí eles não aceitam isso, acham que isso é o motivo, né, o que causa os males, né? Mas os males, eles estão justamente lá atrás, em tudo que a elite brasileira, ela foi construindo, foi colocando, né? E foi colocando muros, colocando dificuldades, colocando ali um sistema em que se criou muita ignorância, né? A Vivian estava falando há pouco, antes de iniciar, né, a apresentação, durante esse momento, sobre a questão das bibliotecas, que não tem bibliotecas assim municipais. Aí a gente vê, aí não se coloca isso, cadê a biblioteca municipal, um espaço de informática, né, para a comunidade, né, a acessibilidade de observatórios astronômicos também, rompendo certas superstições, vamos dizer assim, em relação a estudos dos fenômenos celestes. Cadê isso aí? Nada disso é feito, né? Então fica esse discurso, o velho discurso de a procurar os culpados. Já na universidade, em 2003, eu já escutava essa questão, né, essa culpabilidade de cima de Paulo Freire. Aí, assim, com o grupo, né, cada vez mais que eu estou tentando aí voltar, a gente vai discutindo, vai compreendendo, vai vendo o equívoco e o porquê existe esse equívoco, né, que a manutenção de uma estrutura social com base na ignorância, né, com base na falta de conhecimento, né, de uma forma mais prática, de forma mais compreensível pela população. Então, isso muito que Manuel Bonfim ele falava lá em América Latina, males de origem, né, que já é um sistema lá no início do século XX existia e nos dias atuais ainda está existindo, ainda tem a correia de transmissão desse processo colonial aí que a gente vê que é muito forte, né? Então é isso. Mais alguém?
tem mais alguma contribuição ou não está conseguindo colocar. Suara, você conseguiu colocar o livro? Eu estou conseguindo agora. É porque estava redirecionando. Boa noite. Obrigada, Vivian. Estava redirecionando, aí estava dando erro aqui, mas aí eu liberei o pop-up. Aí agora eu estou conseguindo. Que bom. Obrigada, meu amor. Bela apresentação, viu? Muito bom. Obrigada. Eu também gostaria de parabenizar você pela apresentação, muito boa mesmo. E dizer que duas coisas me incomodaram nesse trecho, né, do livro. A primeira é ver Paulo Freire falando aluno e não educando. Aí eu fiquei, meu Deus! É que eu tenho a mania de falar educando exatamente por conta dele. E não porque em algum momento Paulo Freire disse que falar aluno era errado, mas ele possuía a mania de falar educando, né? E aí, neste contexto, ele fala mais aluno do que educando, e eu fiquei, meu Deus, estou despertencente de alguma forma. E outro momento é que ele cita François Fanon, e ele esquece de citar a influência de Amílcar Cabral também, né? Ali, na constituição deste livro, ele já tinha passado pelas experiências do continente africano. Como a tradução? Ah, sim. Ele já tinha passado pelas experiências do continente africano, e o Amílcar Cabral, ainda mais que François Fanon, foi muito importante para esse Paulo Freire mais marxista que nós conhecemos pós anos 70, esse Paulo Freire mais preocupado com as especificidades das comunidades negras, esse Paulo Freire mais dialógico com o continente africano, esse Paulo Freire mais próximo às relações étnico-raciais como um todo, e não que antes ele não era, ele só não evidenciava tanto na sua escrita, e esse é um dos motes da minha tese, aí ele tinha muito mais em sua prática do que em sua escrita, mas ele começa a enfatizar isso em sua escrita a partir das suas experiências no continente africano, e muito por conta do nosso grandíssimo pedagogo da Revolução, Amílcar Cabral. E eu achei que ele ia referenciar Amílcar Cabral aí, tanto que ele fala, né? Se eu pudesse escrever uma biografia, a primeira pessoa que viria na minha cabeça é o próprio Amílcar Cabral. Mas acho que ele esqueceu nesse momento. Então, dois momentos que me deixam triste nesse livro é ele falar aluno e não educando. Aí o nosso amigo traz aqui, talvez seja alguma questão da tradução do livro, né? E outro momento é o fato de Amílcar Cabral não ser citado, assim como François Fanon. Mas ficou muito feliz dele citar, né, François Fanon, porque muitos setores do movimento negro tendem a criticar um pouquinho Paulo Freire exatamente por ele não nominalmente, no livro Pedagogia do Oprimido, fazer referência a François Fanon e chegar a dizer, olha, esse conceito aqui é dele, então eu estou pegando esse elemento aqui da obra de François Fanon. Então alguns setores do movimento negro tendem a criticar Paulo Freire. Eu não sou um deles, não tendo a fazer essa crítica, porque eu entendo que Paulo Freire é um homem do seu tempo, então não faço esses anacronismos, né, nesse sentido. Porém, algumas pessoas tendem a evidenciar que ele não deixa nítido quando ele está utilizando conceitos de François Fanon. E neste momento aí ele faz essa reparação histórica. Então, eu acho essencial e muito importante nesse sentido. Os livros que eu coloquei aí foi Canção para Ninar Menino Grande, que só ficou Canção para Ninar Menino, porque não deu para colocar tudo, que o sistema não aceita. Um de Carolina Maria de Jesus, que foi Quarto do Despejo, e o outro Olhos d'Água também, de Conceição Evaristo, que são 3 livros assim que foram essenciais. Não quis colocar livros de Paulo Freire, porque eu já puxo muito saco desse velho, né? Então eu resolvi colocar 3 escritoras negras que são fundamentais à minha edificação enquanto pesquisadora e afrodescendente. É isso. Obrigado, professores. Vocês foram sensacionais. Eu agradeço pela parabenização. Mais alguém tem mais alguma contribuição ou a gente parte para a nuvem de palavras? Não, Vivi, eu quero falar. Você concluir aí, querida, por gentileza. Tem um fragmento nessa carta que é muito interessante, né?
Um em que Paulo Freire anuncia a gratidão ao diretor Aloysio Pessoa, né? E ele diz que, para mim, a virtude da gratidão é fundamental aos seres humanos, mas é claro que eu não entendo a gratidão como fazer algo que minha consciência diz para não fazer, né? Por exemplo, eu nunca votaria em uma pessoa reacionária apenas por gratidão. Bom, então fica esse fragmento para refletirmos sobre, e aí um outro fragmento importante desta carta, aliás, deste capítulo que me impactou, diz respeito ao que Freire diz o seguinte, né? Descobri que ler tinha que ser um ato de amor. Ainda me lembro quando ainda não havia me casado, estando sozinho na pequena casa onde morava, lendo, anotando, fazendo observações, às 2 horas da manhã. Às vezes, minha mãe vinha me dizer, isso é demais, você precisa dormir. Mas eu tinha uma conexão quase física com o texto. Foi essa experiência que começou a me ensinar como a leitura também é um ato de beleza, porque tem que ver com um leitor reescrevendo o texto. É um evento estético, certo? E aí ele diz que, quando tinha 19 anos, teve uma sensação enorme de felicidade, né? Porque ele disse que não fazia diferença estar lendo um texto, não, lendo uma poesia, ou lendo Marx, por exemplo, né? Então, essa beleza do ato de ler é o próprio, né? A beleza própria do ato de ler. E Freire vai dizer que é justamente isso, a meu ver, uma coisa que muitas vezes os professores não tentam fazer. Então, como que a gente, né, a problematização toda que fica como que a gente mobilizar ou motivar para que o estudante se incline para a leitura, não por obrigação, não por necessidade, para fazer meramente um TCC, uma dissertação, uma tese. Não se trata disso, né? Mas tornar a leitura um hábito diário de uma prática cotidiana. Ler por prazer, ler outras coisas que não sejam conteúdos próprios das obrigações formativas conteudistas, né? É isso, gente. Obrigada. Vivi saiu, foi, gente? Acho que ela retorna, né? Acho que ela caiu. É. Bom, aqui tem outro fragmento do Miles, né? Que é na página 59. Ele diz o seguinte: é por isso que a poesia é tão maravilhosa. A poesia, olha, você que é poeta, viu? A poesia é mais seletiva no uso das palavras para criar imagens e sentimentos. Mais seletiva que a prosa, muitas vezes, e certamente mais que a escrita acadêmica, científica, né? Então, olha só que boniteza, né? E um nível de qualidade e importância que o Miles consegue colocar no gênero literário de poesia, né? Nessa perspectiva aí de profundidade, sobretudo no ato de pensar, de fazer, de criar e, sobretudo, de exercitar a prática da leitura. É isso, Vivi, é com você, querida. Pronto, pessoal. Eu tive um problema técnico, meu microfone não estava funcionando, minha câmera também, do nada ela parou.
Mas alguém mais tem alguma contribuição ou a gente passa para o mapa mental? Mapa mental. Vivi, eu acredito que pelo silêncio você pode apresentar essa nuvem de palavras. Pronto, pessoal. Muitas pessoas contribuíram, eu fiquei muito feliz. E eu conheço alguns livros. Por exemplo, o que a professora citou, O Menino que Lia o Mundo. Ele é bastante interessante. Meu Pé de Laranja Lima, A Natureza do Espaço, Olhos d'Água, Quem Me Roubou de Mim, O Quarto de Despejo. Eu amo esse livro, inclusive na faculdade a gente produziu alguns materiais paradidáticos sobre o Quarto de Despejo. A gente trouxe uma releitura do livro de Carolina Maria de Jesus, voltado para o público infantil. Então, ali, crianças de 5 anos, 7 anos, 10 anos, eles já têm a consciência do quarto de despejo e já vai despertar para uma nova leitura da obra final, não é? Tem também Escravizaura, O Pequeno Príncipe, Sou Apaixonada, a Bíblia, bastante importante, O Menino Maluquinho, Canção para Ninar, como Letícia falou, mas eu esqueci já, Espaço e Método, Pedagogia do Oprimido, Clássicos da Literatura, Pedagogia da Esperança, O Pequeno Príncipe novamente e Tudo sobre o Amor. Fico muito feliz que vocês conseguiram participar, trouxeram um pouco do seu capital cultural, de alguns livros que vocês estudaram. Eu não contribuí, mas eu posso contribuir agora. Como eu já havia citado, O Pequeno Príncipe, ele é muito importante para mim. E também tem um livro muito interessante que eu achei sensacional. Ele não é brasileiro, é Adeus China. Eu li ele no ensino médio, que conta sobre um bailarino da China, que ele contou um pouco como ele vivia lá na época de Mao Tse Tung, como era a educação, como ele conseguiu sair da China e foi para os Estados Unidos. Ele percebeu outra realidade, ele foi perseguido também. É muito interessante esse livro. Quem tiver a oportunidade, eu recomendo bastante. Ele é um livro assim, mas a linguagem ela é muito acessível, ela é muito poética e ela é muito inspiradora também. Eu pensei nas pessoas daqui da comunidade que eu moro. Por exemplo, eu vou fazer o meu estágio agora em uma comunidade que é bem mais complicada do que a minha, que falta muita coisa, por exemplo, alimentação, para uma grande parte da população. E saber que muitas daquelas pessoas que estão ali, elas podem sim estar no espaço acadêmico, podem sim ter melhores condições, mas por causa do preconceito, por causa daquela ideia de que pessoa que é de comunidade nasceu ali, se criou ali, vai morrer ali. É um preconceito. Mas a gente é capaz de romper essas barreiras, como Paulo Freire dialoga com Miles sobre essas questões. Também tem outro livro que eu gosto bastante, é O Futuro da Humanidade. Eu acho que é esse. Se eu não me engano, ele é de Augusto Cury, que ele trata sobre um médico e como a medicina ela está se tornando muito fria, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer anatomia, não quer saber quem é que está sendo ali, quem é o corpo que foi cedido para a análise. E ele conversa com uma pessoa que é moradora de rua, mas que, na verdade, ela teve um grande emprego na vida, só que a sociedade estava tão complexa, estava tão fria, mortal, que ele decidiu ter outra realidade. E ele vai tomando aquela consciência da humanização. É bem interessante, eu recomendo também. Tem outros, mas eu esqueci o título. E é isso. Mais alguém, gente?
Eu acredito que a gente pode encerrar. Eu agradeço a presença de cada um e eu convido para a gente tirar o nosso print. Fazer a Parabéns nossa foto final. pela excelente coordenação e mediação, né, importante. Uma temática muito interessante, né? Você trouxe uma poesia aí muito significativa para fazer a abertura deste fragmento, que constitui aí o seguinte capítulo do livro. E é muito bom, né, gente, estar aqui com vocês. Meus parabéns, viu, Vivi? Muito obrigada, professora. Alguém consegue tirar o print, que eu tô com uma dificuldade danada aqui, que meu computador não tá abrindo. Obrigada, Anaísa. Alguém conseguiu fazer? Vou ver aqui se deu certo. Deu. Eu consegui fazer, não sei se ficou do agrado de vocês. A gente pode pôr lá no grupo, né? Certo? Bom, gente, é isso. Um abraço, boa noite, muito grata. Estou parando aqui a gravação, tá? Satisfação em rever vocês. E até o nosso próximo encontro. Gente, ó, antes de encerrarmos, é importante que a gente se disponibilize para fazer a coordenação e a mediação, né? São ações diferentes. O que Vivi fez hoje, né? Ela assumiu a apresentação e aí seria interessante ter uma pessoa para estar coordenando o diálogo, né? Como o Ricardo fez. Então, fica aí disponível para que vocês possam estar se dispondo, né? Para um vir apresentar o fragmento do texto, o outro vir fazer a coordenação, a condução do estudo, tá certo? Para não ficar sempre eu. Tá? E um dia, quando eu precisar me ausentar, vocês terem competências e habilidade, né? E também autonomia e liberdade para liderar esse momento de estudo, tá certo? Então, é isso. Um abraço, boa noite e tudo de bom para todos. Gratidão pela presença de todos, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima semana.